Graça e paz, igreja. Está feliz de estar na presença do Senhor, buscar um pouquinho mais do Senhor? Vai abrindo a tua palavra aí junto comigo em Esther 4. Aleluias. Esther 4. Aleluias. Hoje Deus tem cura neste lugar. Hoje Deus tem algo que, se nós nos tornarmos sensíveis, nós vamos ouvir aquilo que Ele tem sobre a nossa vida. Então você precisa estar sensível. Não é só vir, mas é o que eu faço com aquilo que eu ouço. O que eu faço com aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Em Esther 4, abriu junto comigo? Coloca o título aí. Qual é o meu papel para este momento? Como o Éder falou sobre Cotia, nós oramos e nós cremos e profetizamos que Cotia, ela vai receber algo novo do Senhor. Nós vamos ver Cotia sendo mudada e transformada. Quando a gente fala desse mercado solidário, é diferente do que entregar uma cesta. Às vezes quando você entrega uma cesta, a pessoa vai, tem vezes que a gente até tem pessoas que se envergonham de receber a cesta, coloca lá, leva lá em casa, tudo. Mas o mercado solidário, ele traz dignidade. Sabe o que é dignidade? Aquela família que foi cadastrada por 3 meses, ela entra no mercado junto com a família, e ela vai pegar e vai mostrar para aquele filho que o pai tem dignidade. Nós vamos devolver algo que é familiar, que é o papel, a função do pai e da mãe dentro de uma família. E às vezes você só entregando uma cesta básica aos filhos, ele aprende que tem que só receber. Mas é algo que vai ser mudado dentro das famílias. Então nos ajude nessa oração. Então qual é o teu papel para esse momento? Qual é o meu papel para esse momento que nós estamos vivendo? Qual é o meu e o teu papel para a cidade de Cotia? Todos aqui moram em Cotia? Alguém mora fora de Cotia, em outra cidade, Vargem Grande? Qual o teu papel para Vargem Grande? Qual o teu papel para São Paulo? Qual o nosso papel? E nós vamos aprender hoje, através da vida de Esther, e através da vida do primo dela, nós vamos aprender algo. Fala assim a palavra do Senhor: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado para entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 últimos dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai, ou Mardoqueu, as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imaginas que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a tua casa e a casa de teu pai perecerás. E quem sabe se não foi para um momento como este que Deus chegou a ti com a posição de rainha. Às vezes a gente olha para a nossa vida, a gente olha aquilo que nós vivemos e nós não entendemos que somos quem somos por um propósito, que estamos onde estamos por um propósito. Deus tem propósito em todas as coisas e nós precisamos estar sensíveis a ouvir a voz dele. Precisamos estar sensíveis, porque Deus, ele move, ele se mexe no meio de todos. Então a gente precisa estar sensível, a gente precisa olhar, assim como Mardoqueu ou Mordecai, como você preferir chamá-lo, ele estava. Então esse aqui é o livro de Esther. Esther, ela era órfã. Desde os seus 3 anos de idade, ela não tinha mais o pai e a mãe. E o primo a toma e começa a cuidar dela. E nós sabemos que a orfandade, ela é algo que dói. Nós sabemos que a orfandade é algo que traz um peso sobre as nossas vidas, traz uma necessidade, traz uma falta sobre as nossas vidas. E o primo cuidou dela.
ela se torna rainha naquele lugar. Então o que acontece? Nós vamos falar um pouquinho da história desses dois judeus primos, Esther e Mardoqueu ou Mordecai, que arriscaram tudo, inclusive a própria vida, para salvar o povo que vivia no exílio persa. Havia uma sentença de morte sobre eles. Ela só se tornou rainha porque a rainha anterior, que era Vasti, ela não teve sensibilidade. Ela não entendeu o papel dela dentro do casamento, dentro do reinado. E quando o marido chama, o rei Assuero manda chamar a rainha e fala assim, para que ela venha e para que todos saibam quem é a minha esposa, quem é a rainha, ela se recusa. E ela não vai. Então os homens chegam e falam para ele assim, olha, é melhor que você faça algo pela tua esposa. Porque senão todas as mulheres começam a se recusar a estar na presença do seu marido. Então você vai precisar fazer alguma coisa. E ela é restituída do cargo de rainha. E aí eles ensinam ele, falam assim, olha, nós vamos fazer aqui, como sabe o Miss Universo, Miss Brasil, que várias mulheres, elas vêm e uma é escolhida. Assim foi. Ali tinha várias mulheres, mais precisamente 127 mulheres para esse concurso de Miss. E uma foi escolhida, Esther. Esther foi escolhida para ser a rainha do rei Assuero. E ali ela toma. Só que quando ela está ali, rainha, o primo dela fica sabendo, ele descobre uma conspiração de Ramá. Quem era Ramá? Ele era ministro do rei Assuero. Ramá, ele queria o quê? Exterminar todo o povo judeu. E ele tentou manipular o rei para conseguir isso. Porque alimentava um desejo nele de matar os judeus. Qualquer semelhança com o tempo de hoje é mera coincidência. Qualquer semelhança de Ramá, olha o nome. Ele queria matar os judeus. E hoje quem é que nós ouvimos que estão lá tentando destruir os judeus? E ainda tem um povo que se levanta para defender esse povo. Nós precisamos ter sensibilidade. Nós precisamos saber a real de toda a história. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Nós precisamos buscar a Bíblia para saber a verdade antes de levantar a voz para falar qualquer coisa. Nós precisamos levantar. Então ele sabe que Ramá queria exterminar o povo. E aí quando Mardoqueu ele descobre isso, ele manda avisar Esther, que a priori tem medo. Para entrar na presença do rei ele precisa chamar. E faz 30 dias que ele não me chama. Então eu não vou entrar na presença dele. Porque há uma sentença de morte para quem entra na presença do rei sem ser chamada. Sabe como Esther pensou nesse momento? Como órfã. Ela esqueceu quem ela era. Ela esqueceu qual era o poder dela. Então ela pensou como órfã e ela teve medo. Quantas vezes nós esquecemos quem somos? Quantas vezes esquecemos o valor que nós temos? Quantas vezes esquecemos aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, aquilo que Ele nos chamou para fazer e ser? Quantas vezes, assim como Esther, nós tememos? Então, quantas vezes nós esquecemos que somos filhos e temos um Pai justo e presente? A primeira coisa que eu quero dizer para você hoje, eu quero que você guarde no teu coração, porque nós precisamos mudar quem somos. Nós precisamos mudar como agimos. Porque o diabo, qual o papel dele? Presta atenção nisso. O diabo, ele sempre quer roubar nosso lugar de paternidade. Ele sempre quer roubar quem nós somos. Nós somos filhos. Ela era órfã, mas ela deixa de ser órfã para ser adotada. Muitas vezes nós já fomos adotados, mas nós agimos ainda como órfãos. Nós esquecemos ainda quem nós somos. Então nós precisamos entender. Você é filho, você é filha. O filho dentro da família, ele tem direito em tudo aquilo que o pai tem. E às vezes a gente está mendigando pão dentro de um lugar que era para ter paz. Às vezes estamos mendigando algo
quando nós já fomos recolhidos, já fomos acolhidos e já nos tornamos filhos. O medo tem entrado dentro das igrejas. Você pode ver que existe um número muito grande de igrejas no mundo. Mas o que nós estamos vendo? A mentira avançando. Estamos vendo Satanás avançando. Estamos vendo as pessoas morrendo, as pessoas perdendo a paz, porque elas estão esquecendo o papel. A igreja está esquecendo qual é o teu papel dentro da sociedade. E assim foi com ela. Ela teve medo. Eu não posso entrar na presença dele, ele não me chamou. Porque ali ela esqueceu quem ela era, que ela não era mais órfã, que ela já havia sido acolhida. Então sempre o diabo vai tentar roubar esse lugar de paternidade. E nós não podemos esquecer que o papel que um filho tem no meio da família, o filho desfruta de tudo que o pai tem. Nós precisamos entender isso. Mas o problema é que nós temos dificuldade de nos enxergar como filhos. Nós temos dificuldade de enxergar que nós já fomos acolhidos, que Ele já pagou um alto preço para que nós tivéssemos a paz que excede todo entendimento sobre as nossas vidas. Nós esquecemos disso, e a gente tem essa dificuldade de nos enxergar como filho. E a nossa dificuldade de nos entender e de nos enxergar como filho, de agir como filho, sabe o que isso gera em nós? Quando a gente não nos enxerga como filho, nós temos dificuldades de confiar. E quando eu tenho dificuldade de confiar, eu esqueço, eu não consigo de deixar cumprir o que a palavra de Deus fala. Quando eu tenho dificuldade de enxergar que eu sou filha, porque eu tenho medo, eu ainda estou me olhando e me enxergando como órfão, eu não entendo que na casa do Senhor, tudo aquilo que nós vamos viver, o que nós vamos viver em abril, no dia 20 e 21, isso tem a ver conosco. E a gente tem medo de entregar. Às vezes não é entregar o financeiro só não, tá? O financeiro faz parte. A gente entregar tudo que você vai ver e que vai ser movido dentro desse lugar é o nosso financeiro. O meu e o teu. De todos nós. Mas também nós esquecemos aquilo que Deus colocou em nós, os dons, e nós não levantamos para entregar. Nós não usamos o dom que o Senhor colocou sobre as nossas vidas para curar outras vidas. Nós não entregamos aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas para ser cobertura para alguém, para cuidar e proteger de alguém. Porque às vezes no nosso meio tem pessoas que já aceitou Jesus, já levantou a tua mão para aceitar Jesus, já batizou, já está ali, mas ainda está agindo como órfão. E somos nós que vamos tirar a pessoa desse meio de orfandade e mostrar que é filho. Isso é papel nosso enquanto igreja. Então às vezes a gente já não é mais órfão, já foi recebido como filho, mas estamos agindo como órfão. É tempo de mudar. É tempo dos nossos olhos se abrirem. É tempo dos nossos ouvidos se abrirem. Nós sermos destravados. Porque enquanto eu sendo quem eu sou, porque Jesus não ia morrer por ninguém. Jesus não ia morrer por alguém que não tem valor. Ele morreu por nós, porque Ele sabe o valor que nós temos. Porque Ele já colocou sobre nós tudo aquilo que vem dEle. Ele falou que nós somos imagem e semelhança dEle. Se eu sou imagem e semelhança dEle, aquilo que sai dos meus lábios cura. Aquilo que sai das minhas mãos cura. Aquilo que eu falo muda história. Aquilo que eu falo muda história de onde eu ando. Às vezes a gente se acha tão... Presta atenção, a gente se acha tão... Às vezes a gente sai um pouquinho ali de um nível e a gente se torna alguém e a gente esquece que aqueles que estão vindo aqui só estão ocupando o lugar que nós ocupamos um dia. E o meu papel é pegar e trazer e levantar. A gente tem que esquecer aquilo que hoje eu sou quem eu sou, porque o Senhor, Ele construiu isso.
Porque se você for perguntar para minha mãe e para o meu pai, agora está todo mundo aqui, meu Deus, para perguntar, é muita gente para perguntar, melhor não perguntar não, deixa quieto. Porque quando eu falava assim, gente, vocês perguntaram para minha mãe e meu pai quando eles não estavam aqui, para minha irmã, para o meu cunhado é uma coisa, mas hoje eles estão tudo aí. Sabe por quê? Em julho de 2023, ontem eu peguei um áudio. Quando alguém veio falar comigo, eu tinha uma memória bem difícil. Só que eu descobri ontem, até as lágrimas desceram do lado esquerdo, que é falta de vitamina. Eu estava esquecendo das coisas. Quantas vezes eu perguntei para você, como é que fala mesmo? Como é que diz mesmo aquela coisa? Quantas vezes eu perguntei para vocês? Porque eu esquecia. Só que era falta de vitamina. Não é porque eu tenho isso ou tenho aquilo, porque é muito mais fácil a gente falar, eu devo ter TDAH, TDY, TDI, né? Não. Às vezes é só falta de cuidado do nosso próprio corpo. Às vezes é só falta de cuidado de ir no médico. Deus deixou os médicos. Ele não falou que você é médico. Ele é o médico dos médicos, não eu. Então eu não sei os problemas que eu tenho, mas existe alguém que o Senhor escolheu e colocou lá para dizer o que me falta. E a vitamina que me faltava, o principal dela era o esquecimento, era a memória. Só que eu trabalho duplamente com memória. Professora de ensino médio para o cara do terceiro ano que está saindo para o vestibular. Eu tenho que ensinar ele sobre redação, como escrever. E quem fez vestibular, quem fez Enem, sabe que só a redação vale 1000 para você entrar em qualquer lugar. Eu tenho que ensinar ele. A minha memória, se não funciona, eu tenho que ensinar ele toda a literatura. Lembra quando vocês estavam lá estudando? Que o professor falava de literatura e vocês falavam assim, pelo amor de Deus, para que isso? Né? Eles perguntam também, mas glória a Deus. Então eu tenho que ensinar. Se a minha memória não estiver boa, eu não vou fazer bem, nem lá e nem aqui. E aí eu falei, gente, fui lá, 4 semanas tomando injeção. Eu sou, quem me conhece sabe que injeção e eu não tem muita amizade. Aí fui ontem. Demorei quantos dias? Uns 15 dias desde quando ela falou que eu tinha que tomar injeção para melhorar. Para mim, era melhor para mim e eu o quê? Lutando contra mim. Aí fui tomar injeção. Caí na besteira a hora que vai. Gente, vocês já foram tomar? Quem já tomou injeção em farmácia? Você entra num labirinto. Aí você já sabe que vai dar ruim. Por que o negócio é um labirinto daquele? Não entendo. Aí você vai indo naquele silêncio. A Vale falou, mas posso ir junto? Eu falei, vai, mas ela foi para rir de mim, né? Rir da mãe. E eu toda nervosa, eu perguntei assim, caí na besteira, assim, ela preparando. Tec, 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 pá, quebrando. Por que eu olhei? Aí abre como é que se chama? A seringa. Agora eu lembro. Não, minha memória já melhorou de ontem para hoje. A seringa, um negócio desse tamanho. Eu falei, gente, por que eu fui olhar? Perguntei para ela assim, vai doer? Aquela mulher sem sensibilidade, ela não está aí não, né, gente? Nem convidei. Não convidei. Vai doer? Ela falou assim, ó, toda caixinha vermelha dói um pouco. Ô, gente, pra que falar isso? Toda caixinha vermelha dói um pouco porque ela faz isso. Eu já esqueci, só da caixinha vermelha para lá, dói um pouco, já abri mão. É óleo? Que isso? Óleo é para fazer comida. Aí vai. Gente, que dor era aquela? Saí de lá, o Éder olhou para minha cara vindo assim e começou a rir. Porque eu já vim com aquela cara. Nossa, uma dor, um negócio ruim. Nunca mais eu venho. Tem mais 3? São 4, não vem mais em nenhuma. Nunca mais. Aí entrei no carro. Sentamos, colocamos negócio. Primeiro eu gravei para falar, gente, cuida do corpo aí, da alma e do espírito. Porque chegou nos 50, o negócio é feio. Um monte de remédio, sai de sacola. De sacola a gente tem que sair de mercado. Não é de farmácia não, saindo de lá. Então já gravei, gente, cuida da alma, do corpo, do espírito. Que, gente, é ruim. Chegar nos 50 dói. E eu saindo de lá, viramos. Aí do nada, né? Aí vem uma japonesinha. Japonês a gente costuma entender que é gente boa, né? João também. Então é gente boa. Aí fui lá vendo ela falando exatamente daquela injeção que eu tinha acabado de tomar.
deixa eu te falar uma coisa. Ela falou que nós tínhamos que ter uma quantidade no corpo, que eu não vou lembrar. E que a justiça e a saúde está fazendo de tudo para diminuir, para que nós não tenhamos acesso. Por quê? Anote isso aí. Faz alguma coisa. Hoje é dia de cura neste lugar. Hoje é dia de entender. Sabe por quê? Quando Mardoqueu manda avisar Esther, faça alguma coisa, porque não é à toa que você está nesse lugar como rainha. Aí ela manda desculpa. A gente gosta de desculpa, a gente gosta de dar desculpa. É muito mais fácil. É mais fácil culpar o outro. É mais fácil dar desculpa. É muito mais fácil. E aí ela manda dizer, olha, ele não me chamou, então eu não vou. Aí ele, não pense que é porque você vai estar dentro aí, que a tua casa vai deixar. Porque a lei contra é todos os judeus. Eles vão poder entrar dentro do reinado, te tirar de lá. E a ordem é mata. Quem sabe não foi para um tempo como esse que você se tornou rainha. Traz a verdade sobre ela. E aí ela fala, vou fazer. E ela entra na presença do rei e desbaratina toda a ação de Ramá. E aquilo que era para o povo judeu vai para ele e para a casa dele. Todo aquele lugar onde todo mundo ia ser morto ali, foi para ele e para a casa dele. E aos judeus foi dado o direito de lutar pela própria vida. Se vierem contra ti, pode lutar. Olha isso, gente. Estão se levantando e dizendo que judeus é mal. Estão dizendo que eles são isso e aquilo. Lá em Esther está dizendo que foi revogada uma lei e dada uma lei nova. Pode lutar pela tua vida. Eles estão lutando pela vida deles. Não cabe a nós condenar. Não cabe a nós dizer que eles não têm direito. Eles têm. Nós temos direito de lutar pela nossa própria vida. Nós temos direito e acesso ao Pai. A gente precisa compreender a história. Deus deixou tudo escrito. Está tudo escrito. Está consumado. Que é mais do que escrito. É consumado. Já está aí. Já está dessa forma. Então o medo, ele nos faz o quê? Ter dificuldade de confiar. É tempo de resgatar a paternidade. Às vezes uma criança pequenininha é adotada, ele não tem nem noção. Tem noção. Porque o mundo espiritual é muito mais vivo do que esse que a gente está olhando. E o diabo todo dia vai no ouvido e diz assim: você não é filho. Você não é filho. Você não é filho. E o nosso papel como igreja é selar: você é filho e amado. Você é filho e amado. Você é filho e amado. Esse é o nosso papel como igreja. Nos lembrarmos todos os dias: nós somos filhos e amados. Satanás pode querer mentir, mas nós somos filhos e amados. E a gente precisa entender isso. O medo tomou conta da igreja. Assim como tomou conta ali de Esther, com tantos medos. Eu não vou conseguir, eu não vou chegar, eu não vou conquistar. E assim a igreja continua paralisada. A igreja continua com medo em um lugar que deveria ser de segurança. A igreja tão preocupada consigo mesmo, tão preocupada com templos suntuosos, ouro, tem tudo lá dentro. Tão preocupado com tanta coisa. E está esquecendo o principal. Jesus não morreu por um endereço. Jesus morreu por vidas. Jesus morreu por nós. Isso tudo aqui, vai passar. E vai ficar. Hoje nós fomos num velório, logo cedo. Esse menino passou a vida inteira lutando contra ele mesmo. Foi uma vida
toda, ele procurava Deus em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é religião ele ia. Ele começou a trabalhar com a nossa família, era menininho, né? Super novinho, menor de idade ele era. Agora ele era um homem cheio de filhos. E morreu hoje. Morreu ontem, né? Foi enterrado hoje. E sabe o que é triste, assim, porque ele trabalhou muitos anos conosco, mas toda vez que tinha uma recaída e ele voltava para as drogas, porque as drogas eram o espinho na carne dele. Ele vinha, meu irmão dava toda a chance, fazia tudo, meu irmão levava para a casa dele, meu irmão pagava essa, falava, você está precisando de dinheiro? É dinheiro? Vamos lá, vai, faz alguma coisa aqui na minha casa, estava sempre dando oportunidade. Aí ele entrou na justiça contra o meu irmão. Aí meu irmão teve que pagar um dinheiro. Depois que ele entrou na justiça contra o meu irmão já deu chance para ele mais umas 10 vezes. Meu irmão nunca desistiu dele. Ele nem foi no velório hoje. Ele não teve nem coragem de ir. E meu irmão dava chance para ele toda vez. Ele podia ter feito, podia fazer o que fosse contra o meu irmão, podia levar a coisa, porque quando um espírito te ronda, quando é algo que não é curado, quando é algo que não é tratado, aquilo fica à tua volta. E fica o tempo todo falando coisa no teu ouvido e você não consegue se livrar. E ele roubava coisas do meu irmão e fazia, mas o meu irmão nunca abandonou ele. Mas sabe o que me deu uma tristeza? Quando eu cheguei no velório, eu fui, peguei a Bíblia, coloquei debaixo do braço, falei para eles, nós vamos. Porque se ninguém for lá para fazer esse velório, nós vamos fazer. Nós vamos fazer, não importa como ele estava, porque Jesus é Jesus. A forma como eu olho e eu condeno, não tem nada a ver com Jesus. Eu não sei o porquê a fraqueza dele, porque ele não conseguia vencer as drogas. Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu no passado dele, porque aquilo que acontece na nossa infância pode determinar a tua vida adulta todinha de lamúria e tristeza. O abuso que acontece lá na infância pode te fazer uma vida adulta todinha sem confiar em ninguém. O abuso, o abandono que acontece na tua infância pode fazer você não conseguir confiar que hoje você é filho amado. Nós precisamos lutar todos os dias. Eu estou dizendo para mim, porque eu tenho que lutar todo dia. Eu não sou diferente de você. Eu luto todo dia contra aquilo que lá no passado me fez ter uma dependência de algo hoje. Que é algo que muitas vezes a gente entra em luta, em batalha, porque eu consumo para suprir. Consumo para suprir. Aí a Josi chamou a gente para uns dias para orar de madrugada. Eu falei, eu vou mudar essa história aí. Eu vou mudar essa história. Aí era para acordar às 5, eu acordava antes das 5. Eu colocava louvores. E Deus enviava pessoas para dizer assim, escuta esse louvor. A pessoa nem sabia que eu estava num propósito. E me colocava louvores que acabava com a minha alma. Solava ela. E ali eu falava, Senhor, tá bom, eu preciso mudar essa história. Eu não sei onde está a carência, porque às vezes o nosso interior, o que ele faz? Ele bloqueia aquilo que aconteceu com você no passado. Você vive hoje uma necessidade, você vive hoje uma angústia e você nem sabe o que é. Porque você vai precisar de uma terapia, vai precisar de alguma coisa para alguém junto com você voltar lá e descobrir o que aconteceu. Aí eu falei para Josi, eu não vou voltar lá. Aí eu vou curar de outra forma. Mas eu não quero voltar lá. Busquei, fui na psicóloga. Aí lembro que é uma coisa tão idiota. Era uma coisa tão idiota. Quando eu tinha, sei lá, uns 4 anos. Eu lembro que eu e meu irmão é 2 anos menos do que eu. A minha mãe deixou na escola. Aí deu a hora de ir embora. Todo mundo foi embora, menos eu e meu irmão. E vocês sabem que funcionário de escola pública é uma benção, né? Eles querem ir embora. Eu sou funcionário de escola pública, tá, gente?
Deu horário, a gente quer o quê, João? Vambora, nem um minuto a mais, vambora. E alguém teve que ficar. Eu não sei o que eu ouvi. Mas eu sei que nem um funcionário eu via. Eu lembro que eu sentei do lado do meu irmão, fiquei na balancinha lá, ó. E não vinham. Eu falei, mas meu Deus, cadê minha mãe? Cadê meu pai? Nessa hora, a orfandade entra. Porque o diabo fala algo no teu ouvido. Você não é amado. Viu? Nem lembraram que você existe. Aquilo faz um estrago tão grande, que eu pergunto pro meu irmão assim, porque eu fui pro psicólogo. Fiquei um tempão no psicólogo. Eu não aceito um negócio idiota desse. Gente, é idiota, desculpa. Vou ter que falar um negócio besta. Mas me assolou. E até hoje ele tem espaço para falar. E eu pergunto pro meu irmão, parte triste. Elton, você lembra disso? Nem lembro. Ah, ficou tudo em mim. Que é isso? Que é isso? Mas glória a Deus, porque eu estou aqui e ele ainda não. Glória a Deus, porque eu estou buscando no Senhor. E a cura que bate aqui vai bater lá. Aquilo que bate aqui vai bater lá. Nós precisamos entender isso. Então a gente precisa curar muita coisa. A gente precisa ser curado. A gente precisa ser liberto. Não importa o que digam. Não importa as palavras contrárias. Não importa nada. Abre mão do passado. Deixa lá. Deixa lá e vai embora. Talvez Esther pensou o dia que perdeu o pai e a mãe aos 3 anos e não tinha o pai e a mãe. Eu vou lá. A orfandade falou ali. Mas é para esse tempo que você viveu o que você viveu. É para esse tempo que você é quem você é. Como é que você vai poder curar alguém? Como é que você vai poder cuidar de alguém se você não passou? Se você passou, você vai usar isso para salvar outras vidas. A tua dor, tem muita gente gemendo em silêncio. E você está aí para ouvir e curar. Você está aí para ouvir e libertar. Você está aí para fazer a diferença na vida de alguém. E nós precisamos entender isso. A igreja não tem que estar paralisado num lugar de segurança. Tem que começar aqui dentro e expandir lá para fora. Hoje eu quero ser Mardoqueu sobre a tua vida. Hoje tem uma porção de cura para derramar do Senhor sobre a tua vida. Talvez assim como Mardoqueu lembrou Esther para dizer assim: ei, você não é mais órfão. Ei, não é para esse momento que o Senhor permitiu. Eu estou aqui para dizer: você não é mais órfão. Foi para esse momento que o Senhor te curou. Foi para esse momento que o Senhor te colocou. Foi para isso. Foi para isso. Foi para que houvesse cura, para que houvesse libertação. Foi para libertar o povo dele. E eu estou aqui para te lembrar isso. A tua história não foi para a morte. A tua história é para curar um povo. A tua história é para começar lá dentro da tua casa. A tua história é para curar a tua casa, a tua família, o teu povo. Nós precisamos entender isso. Esther não nasceu rainha. Ela se tornou. Eu não nasci pastora, eu me tornei. Hoje o Senhor quer. Eu não sei o amanhã, mas o amanhã a Ele pertence. E para mim isso basta. A primeira coisa que eu falei: Senhor, como? Se eu fico 9 horas do meu dia dentro de uma escola e a gente sai de lá moído, porque sabe, igual nós aqui, mais ou menos por sala, com dores, com traumas, com situações, com abandono, com orfandade. Talvez 20% de cada sala que a gente tem com 40 alunos, talvez 20% tem o pai em casa. O restante nem sabe quem é. A orfandade é uma ação de Satanás para nos tirar a paz. Aí Jesus veio
para mostrar para nós que nós não somos mais órfãos. Nós fomos acolhidos. E às vezes a dor que você passou, que te causa medo hoje, foi a forma dele chamar a tua atenção e dizer: ei, você não está sozinho. Você não está sozinho. Você é amado. Nós somos amados. Ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos entender que nós somos amados, que o Senhor tem algo sobre as nossas vidas. E é diante desse cenário caótico que nós vivemos hoje que eu e você fomos curados. Porque ou eu me enxergo curada, ou eu continuo todo dia da mesma forma. E aí eu choro e digo: Senhor, por que da mesma forma? Mas quem age da mesma forma somos nós. É tempo de mudança. É tempo de mudança. É tempo de não se conformar com as coisas desse mundo. É tempo de mudança. Sabe por quê? A Gabi falou algo aqui sobre a mente. E aí eu lembrei desse remédio que eu estou tomando para curar, para trazer a mente, e que o governo quer diminuir. Sabe por quê? Há um estudo, presta atenção nisso. Há um estudo que diz que daqui no máximo 5 anos, uma de cada 5 pessoas vai precisar tomar medicamento psiquiátrico. Porque nós somos o número 1, o Brasil é o número 1 no quesito ansiedade, que a Gabi falou aqui. Há um estudo que nós somos o número 1 no quesito ansiedade. De cada 5, conta 5 aí. De cada 5 que está próximo de você, um vai precisar tomar esse remédio. E isso é o cumprimento da palavra. Porque a palavra fala assim, que o amor de muitos vai se esfriar. E quando o amor se esfria, nós não temos mais domínio da nossa mente. Nós não conseguimos, porque quem mantém a nossa mente alinhada, curada e sarada é Ele. Então hoje é o dia que o Senhor pergunta para mim e para você: o que queres que eu te faça? Porque a gente está caminhando para esse tempo de que a gente não vai ter controle da nossa própria mente. Já começa a analisar as pessoas que estão próximas de vocês. Já começa a analisar pessoas que só estão conseguindo sobreviver com base em remédio. A gente precisa analisar. É tempo de transformar a nossa mente. É tempo do Senhor transformar a nossa mente. É tempo de mudar. Porque senão nós vamos ser atropelados por essas situações. Nós vamos ser atropelados por essas mentiras. E nós vamos com as nossas próprias mãos matar a nossa casa e a nossa família. É tempo de mudança. É tempo de cura. O que queres que eu te faça? Outra pergunta: o que você vai fazer com aquilo que eu já te dei? Com todo o dom que eu já te dei? Com tudo aquilo que eu te ensinei? Porque quando um levita, por exemplo, fica sentado, a gente aprende que o louvor cura. A gente aprende que não é um dedo em cada teclado. A gente aprende que cada um desse som, ele entra na nossa mente e vai curando. Cada som que sai dos teus lábios vai curando. Cada palavra de ensinamento vai ensinando e realinhando. Então todo dom que é colocado sobre nós, porque todos nós temos. Tem gente sentada aí que tem dom do abraço, que abraça e toda a dor cai por terra. Tem gente que tem o dom de abrir a boca e profetizar e realinhar. Esse é o meu. Eu estou aqui para profetizar sobre a tua vida.
que eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como. Eu quero que você analise e pense como é que você chegou aqui há um ano atrás, há meses atrás. Mas da mesma forma eu profetizo que você não vai ficar. Porque a tua casa vai ser curada, a tua família vai ser restaurada, a tua vida vai ser realinhada. Porque nós somos uma igreja que vai impactar Cotia, que vai impactar Vargem Grande, que vai impactar todo lugar por onde o Senhor nos colocar. Porque nós estamos buscando a face dele. Cada lanchinho que nós estamos fazendo ali é para que a construção esteja, para que você sinta, para que você sinta a presença do Senhor, para que as vidas que você vai chegar, o ar condicionado não é luxo, o ventilador faz o serviço, porque as pessoas têm que se achegar, se sentir bem e em paz, ao ponto de deixar a mente que estava ali, ó. Sabe, porque quando você senta, o incômodo do calor, o incômodo das coisas, aquilo faz com que você não ouça a palavra. Não é em vão, tem propósito em tudo que Deus faz. Há propósito nas paredes pretas. Tem gente que não entra aqui por causa das paredes pretas. Há propósito no acalentar e no acalmar, porque ele sabia que a mente das pessoas vem acelerada. Ele precisa acalmar, diminui a luz branca faz isso, a luz amarela faz aquilo. A escuridão, ela acalma, ela vai acalmando. E vidas que estavam andando de um lado para o outro perdidos, vão acalmando, vão ouvindo e sendo curados. Tem propósito em tudo que Deus faz. Fecha os teus olhos.